Boa tarde, pessoal. Vamos começar então essa semana, tá? De atividades, semana de 8 a 12 de junho. E a gente vai começar com a correção das atividades de segunda-feira, tá? Primeiro com língua portuguesa, sempre começando com o seu cabeçalho, tá? Hoje é dia 8 de junho de 2020. Lembrem sempre de colocar o nome da escola, o seu nome completo e o nome da professora, tá? Eu peço para fazer o alfabeto tanto em letra de forma como em letra cursiva, tá? A única diferença é que na letra cursiva a gente pode fazer aí o alfabeto maiúsculo e o minúsculo, tá? Então, eu coloquei aqui as imagens, caso vocês esqueçam aí de como fazer o traçado de alguma letra, tem aí no exemplo para vocês poderem copiar. São esses 3 alfabetos que eu peço para fazer todo dia, tá bom? As atividades, tá? A gente tinha algumas atividades para fazer no caderno e uma atividade no livro Trilhas da Aprendizagem. Hoje a gente vai começar a estudar um gênero textual diferente, tá? Que é o texto informativo, tá? Deixa eu destacar aqui para vocês, ó. Texto informativo. Até semana passada a gente estava trabalhando com as fábulas, tá? E agora a gente vai começar a trabalhar o texto informativo. Então, eu trouxe um textinho aqui para vocês copiarem no caderno, que explica o que é um texto informativo, que eu vou ler para vocês, tá? Texto informativo é um tipo de texto com informação sobre um determinado assunto, que tem como objetivo esclarecer uma pessoa ou conjunto de pessoas sobre essa matéria. Normalmente em prosa, o texto informativo elucida e esclarece o leitor sobre o tema em questão. Então, o texto informativo ele vai escolher um assunto, tá? Pode ser sobre animais, sobre um fato conhecido, sobre uma pessoa, tá? Sobre um lugar. E geralmente ele traz algumas informações científicas, tá? O texto ele é escrito em prosa, ele vai trazer informações sobre aquele assunto. Geralmente é retirado de revistas de curiosidade, tá bom? Como no caso do texto de hoje, do livro Trilhas da Aprendizagem, que foi tirada da revista Recreio, tá bom? Então, esse é um novo tipo de gênero textual para a gente aprender a estudar, tá? Então, vamos para as atividades do livro de português, tá? Aqui, ó, aula 6, curiosidades, coisas legais de saber. A gente tem esse texto retirado da revista Recreio. Qual a diferença entre anfíbio e réptil? Então, vamos ler o texto juntos, tá? Várias. Várias o quê, né? São várias as diferenças, tá? Os anfíbios, sapos, pererecas, etc., têm pele lisa, fina e coberta por um muco. Ela ajuda na respiração do animal. Eles nascem de ovos gelatinosos e sem casca. Já os répteis, cobras, lagartos, crocodilos, etc., possuem pele seca, que pode ser coberta por escamas, placas ou carapaças, como da tartaruga. Eles respiram pelos pulmões e nascem de ovos com casca. Então, esse é o texto aí que traz umas informações sobre anfíbios e sobre répteis, tá? Aí tem um desenho aqui, o sapinho, que é um anfíbio, a cobrinha, que é um réptil, e o jacaré, que também é um réptil, tá? As perguntinhas era só fazer um xizinho, tá bom? Pra gente saber aí a resposta correta. Então, vamos lá, ó. Marque o grupo de animais relacionado a cada uma dessas características. Qual desses tem ovos com casca? São os répteis, tá? Que tem a casquinha dura do ovo, tá? Pele coberta por um muco. Voltando no texto aqui, ó, os anfíbios têm a pele coberta por muco. E aqui os répteis que têm ovos com casca, tá? Então, o xizinho aqui, ovos com casca, répteis, pele coberta por muco, anfíbios. As informações das perguntas estão sempre no texto, é só você voltar no texto que você encontra a resposta certa. Respiram por pulmões. Eu acho que eu vou até trocar a cor, eu vou usar amarelo para anfíbio e vou usar verde para répteis, ó. Répteis, ovos com casca. Aí, no caso, ó, respiram pelos pulmões. Como o anfíbio vive na água, ele não vai usar o pulmão, tá? A característica de respirar pelo pulmão aí são dos répteis, tá? Ó, respiram pelos pulmões, tá? Então, aqui, ó, respiram por pulmões répteis. Ovos sem casca são os anfíbios, tá? O ovo deles é gelatinoso. Então, aqui, ó,
Tem a pele fina, coberta por um muco. Esse muco ajuda na respiração e eles nascem de ovos gelatinosos e sem casca, tá? Então, são os anfíbios. Pele lisa, são dos anfíbios também, ó. Tem pele lisa, ó, anfíbios. Pele seca, a pele seca é característica dos répteis, ó. A gente voltar no texto, ó. Répteis têm a pele seca, tá? Ó, pele seca. Pele coberta por escamas, placas ou carapaças. São os répteis também, porque os anfíbios têm coberto por muco, tá? Então, escamas, placas e carapaças, característica dos répteis. E aqui na última, ele fala para você escolher um desses dois e fazer uma lista. Então, a gente pode escolher ou os répteis ou os anfíbios, tá? E você vai fazer xizinho em qual você escolher e vai colocar aí, por exemplo, se você escolher os anfíbios. Que anfíbios você conhece? Sapo, perereca, tá? Rã. Aí você vai fazer uma lista. E se você escolher répteis? Você também vai fazer uma lista. Que répteis você conhece? Jacaré, cobra, crocodilo, tá? Você vai colocar os répteis que você conhece e vai fazer aí a sua lista, tá? Pode fazer no cantinho do livro ou, se preferir, fazer no caderno também pode, tá bom? Então, essas eram as atividades do livro de hoje. Vamos continuar com as atividades do caderno. Então, essa atividade complementar era para você copiar no seu caderno. Mais uma vez, você pode escolher se você gosta de usar a letra cursiva, pode usar a sua letrinha cursiva, respeitando sempre começo de frase, letra maiúscula, sinal de pontuação, tá bom? E se você prefere usar a letra de forma, também é uma escolha sua, tá? Então, a primeira pergunta, na verdade, as 4 perguntas que eu trouxe, era sobre aquele texto dos répteis e dos anfíbios, tá? Primeira pergunta, o texto Curiosidades, Coisas Legais de se Saber, faz parte de que gênero textual? A gente está estudando texto informativo, então, obviamente, você vai fazer um xizinho em texto informativo, tá? Não é nenhuma fábula, nenhuma receita, tá bom? 2. Qual o objetivo do texto Curiosidades, Coisas Legais de se Saber? É divertir o leitor? Criticar algum assunto ou informar sobre algum assunto? Se ele é um texto informativo, o objetivo dele é informar, né, sobre algum assunto. Escreva com suas palavras as diferenças entre réptil e anfíbio. Então, você vai escrever aqui de acordo com o que você estudou no texto, né? Mas com as suas palavras, tá? Répteis possuem pele seca, com escamas, nascem de ovos com casca, tá? E as características dos anfíbios? Você vai colocar o que você lembrar, tá? Anfíbios possuem pele lisa, coberta por muco, ovos gelatinosos, tá? O que você lembrar aí do texto que você estudou. E a 4, eu pedi para vocês fazerem um desenho sobre um réptil. Então, você escolhia o seu réptil, pode ser uma cobra, um jacaré, um crocodilo, tá? E tá desenhando aí no caderno que você escolher, tá bom? Essas eram as atividades de português, bem tranquilo, né? Então, vamos para as atividades de matemática. Aí, registrando também a data de hoje, tá? E as atividades estavam lá no livro Trilhas da Aprendizagem, página 43 e 44. Então, no mesmo livro, tá? Lá na frente, na parte de matemática, na página 43 e 44. Vamos lá. A gente ainda está estudando aí o dinheiro, tá? Números e dinheiros. E essa atividade era referente à atividade anterior. Só fazendo uma correção referente à atividade anterior, do dia 5, tá? De sexta-feira, eu tinha colocado aqui na parte do dinheiro, a primeira atividade que aparecia, tá? Que para ter R$50 era necessário 10 cédulas de R$10, tá? Estava errada essa informação. Na verdade, a gente precisa de 5 cédulas de R$10. Então, só corrijam aí no caderninho de vocês essa informação que eu me confundi na hora de colocar, tá bom? Agora, continuando com as atividades de hoje, ó. Sempre coloca a data, tá? Não esqueçam de colocar a data. Hoje é dia 8/6/2020. Então, vamos lá. A
As compras efetuadas foram pagas adequadamente com as cédulas e moedas reais disponíveis? Se não for, eu registre abaixo a sugestão de pagamento. Então, esse quadro que a gente tinha montado de acordo com essa lista de preços de uma papelaria, tá? A gente colocou moedas e cédulas reais como opção de pagamento, né? Que nem aqui o caderno. 2 cédulas de R$ 2 para dar 4, tá? Então, sim, foram usadas cédulas reais, tá? Coloquei aqui, ó. Sim, foram pagas com cédulas e moedas reais. Ele fala de outra opção de pagamento. Uma opção de pagamento que nós utilizamos bastante no dia a dia é pagar no cartão em vez de usar o dinheiro, né? Geralmente a mãe, o pai, a avó, a tia tem uma conta no banco ou ela possui um cartão de crédito que dá um crédito para a pessoa gastar, que ela tem que pagar depois, tá? Muitas vezes com anuidade, com juros, tá bom? E a pessoa pode optar por esse tipo de pagamento. Se você tem uma conta no banco com um dinheiro lá, você pode passar no cartão e ele vai debitar do banco. O banco vai mandar esse dinheiro para a empresa que você comprou depois, tá? Então, outra opção de pagamento, ó, seria no cartão, através da opção débito ou crédito, tá? Então, ele fala aí de uma sugestão de pagamento. É que o valor é muito baixo, mas a gente tem outra opção de pagamento que é o cheque também, que a gente aprendeu numa outra atividade a preencher valores de cheque, tá? Letra C. Indique outros produtos e organize outra forma de pagamento com as cédulas e as moedas que estão disponíveis. Então, na minha atividade, eu tinha escolhido o caderno giz de cera e o porta-caderno. Eu vou escolher outros produtos que eu já não tinha usado, tá? Para mim, ficou faltando o suporte de fita adesiva, a borracha e também o lápis de cor. Foram esses que eu não usei, tá bom? Então, vamos lá. O suporte para a fita adesiva custa R$ 13,00. Uma opção de pagamento, tá? Tem várias, mas uma opção de pagamento seria usar uma cédula de R$ 10,00, uma cédula de 2 e uma moeda de R$ 1,00. Daria R$ 13,00 certinho. A borracha custa R$ 2,00, então eu posso usar uma nota de R$ 2,00 para pagar ela. Também posso usar 2 moedas de R$ 1,00, são várias opções aí de pagamento. O lápis de cor com 12 lápis custa R$ 6,00. Eu posso usar uma cédula de R$ 5,00 mais uma moeda de R$ 1,00 para pagar, tá? Outra opção seria 3 cédulas de R$ 2,00. 2 mais 2, 4, mais 2, 6, tá? Essas outras opções de pagamento. O importante é que desse o valor da sua compra, tá? Aqui na atividade 4, era para a gente participar aí dessa brincadeira de descobrir o número oculto, tá? Então, você tinha que usar essas informações do quadro para descobrir que número que eles estavam falando. Só uma orientação, esse quadro aqui, que está em amarelo, que eu pintei de amarelo, que eu vou usar a cor amarela no quadro, tá? Era sobre um número e essas dicas aqui de azul era sobre outro número. Então, os números que vocês vão achar nesse quadro não é um para cada informação. É um para cada lista de dicas, tá? Então, vão ser só 2 números que a gente vai achar. Então, vamos lá. Vamos começar com o amarelo. O número ele é maior que 70, né? Então, eu sei que vai estar entre 70 aqui para frente, tá? Então, não é nem 50 nem 60. Ele também é menor que 200. Se ele é menor que 200, ele não vai ser 210 para frente. Então, eu já sei que está entre 70 e 200, esse número que eu quero achar. Maior que 100, ó, já diminui mais as minhas opções. Do 110 para frente, não pode ser também. Então, ficou entre 80 e 90, tá? Ah, desculpa, ao contrário, é maior que 100. Então, 80 e 90 não vai ser. Vai ser de 110 para frente, até o 200. Um desses números. Aí ele fala entre 110 e 170. Então, o 180 e 190 já cai fora também, está entre 120 e 160. E a última informação é maior que 150. O único número que sobrou foi 160, tá? Então, o número que eu estou procurando com essas dicas, ó, é o 160. Isolou ele, ficou sozinho, tá vendo? Você vai seguindo as dicas, você acaba encontrando o número aí que ele está pedindo para você. Então, o número dos amarelinhos aí, tá? É o 160, ok? Vamos fazer do azul agora.
Maior que 290. Então, é do 290 para frente. Ah, é menor, desculpa. 290 para trás. Maior que 150, tá? Então, ele está indo do 150 para frente. Ficou verde porque eu coloquei o azul em cima do amarelo, tá? Do 150 até o 290. Aí, entre 190 e 270. Então, 280 não é, tá? Entre 190 e 270. Menor que 250. Então, 260 também caiu fora, tá? Entre 250 e 190. E aí, ele fala entre 230 e 250. O único número que sobrou aqui foi o 240, tá? Então, ele é meu segundo número que eu estou procurando. Os números da primeira dica, o número da primeira dica é o 160. E o número... Ai, desculpa. O número da segunda dica é o 240, tá? São esses números, tá bom? Aí, na letra B, ele pedia para você criar umas dicas para alguém da sua família descobrir o número que você quer. Então, você poderia escolher qualquer número daqui, tá? E tá fazendo aí a sua sequência de dicas para achar esse número para alguém da sua família. Eu coloquei aqui uma opção, não precisa ser igual a minha, tá? Mas é para você se divertir aí, tá bom? Vou usar o cinza, vamos lá. Menor que 100. Então, menor que 100 aqui, ó. Menor que 100. Maior que 50, então tá entre 50 e 100. Menor que 80, já tirei o 90 fora. Entre 50 e 70, ó. Sobrou o quê? O 60, tá? Então, aí, as minhas dicas que eu inventei levavam ao número 60, tá? Essa foi a brincadeira que eu inventei. Aí, você tem que inventar algumas dicas para achar o seu número também em casa, tá bom? Então, essas eram as atividades do livro de matemática. Depois delas, a gente vai para as atividades no caderno, tá? Você tinha que copiar no seu caderninho, né? Atividade complementar. Dê o antecessor, número que vem antes, e o sucessor, número que vem depois, de cada número abaixo. Então, que número vem antes do 11? É o 10. E que número vem depois do 11? O 12. Que número vem antes do 27? O 26. E que número vem depois? O 28. Que número vem antes do 58? 57. Que número vem depois? 59. Que número vem antes do 69? 68. E o que vem depois? 70. Que número vem antes do 75? 74. E o que vem depois? 76. O que vem antes do 115 é o 114 e o que vem depois é o 116. Então, era para fazer isso, antecessor e sucessor. Aqui na 2 era para você descobrir de quanto em quanto anda cada sequência. A letra A, 110, 120, 130, 140, 150. Está andando de 10 em 10. A letra B, 215, 230, 245, 260, 275. De 215 para 230, andou 15. De 230 para 245, mais 15. De 245 para 260, mais 15. Então, a sequência é de 15 em 15. E a letra C, 300, 400, 500, 600, 700. A gente sabe que está andando de 100 em 100, tá? Então, essas eram as atividades de hoje, tá? Bem tranquilas aí para começar a semana. Qualquer dúvida é só mandar para mim, tá bom? Um beijo, tchau!